Muita paz a todos. É com muita alegria que nos colocamos na nossa tarefa, nesta casa, e nesta noite de modo especial, porque sendo hoje dia 5 de outubro, nós estamos então com essa palestra muito próxima do dia 3 de outubro, a última quarta-feira, em que comemoramos os 215 anos do nascimento de Allan Kardec. Para aqueles que estão chegando ao Espiritismo ou os que nos ouvem pela internet e estão em suas primeiras palestras, Allan Kardec é o codinome, digamos assim, pelo qual assina o codificador do Espiritismo, Hippolyte Léon Denisard e Rivail, ou seja, o pseudônimo deste pedagogo francês é este pelo qual nós o conhecemos na doutrina espírita, Allan Kardec. E a palestra de hoje, assim como outras que ocorrerão nesse mês, é sem dúvida nenhuma uma palestra festiva, porque fala da nossa emoção, da nossa alegria, de conviver com o codificador do Espiritismo a partir da literatura espírita, das suas, digamos, 5 obras centrais, além das demais obras que ele escreveu, mas a partir daquelas que contêm, digamos assim, o cerne da doutrina dos Espíritos. Então, nós estamos aqui hoje com muita alegria. E essa leitura inicial do Espírito Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, fala então de Paulo, quando em Roma, que foi procurado por um dos seus admiradores, que é Onísforo, e encontra Paulo naquele momento na prisão. E aparentemente, diz Emmanuel, Paulo estava ali derrotado, porque ele estava preso, embora tivesse cidadania romana, mas aguardava o julgamento, a pena capital, como todos sabemos. Mas Emmanuel, com muita sensibilidade, vai dizer aqui que lembremos-nos de que se Paulo era um prisioneiro aos olhos do mundo, era já em si mesmo uma luz viva e brilhante na condição de apóstolo que o próprio Jesus glorificava. E quando esse texto foi lido, nós nos lembramos de que talvez os contemporâneos de Allan Kardec, que o viram como pedagogo francês, como alguém muito envolvido com as questões do seu país, que fez o que hoje se chamaria de uma militância, um trabalho muito forte pela educação das crianças, dos jovens e dos operários na França, talvez o olhasse no final da sua existência, em 1869, e ali visse um homem envelhecido e pobre, porque toda a fortuna, a pequena fortuna que ele havia amealhado como professor, como tradutor, como autor de diversos livros, Allan Kardec gastou para a publicação dos livros da literatura espírita inicial, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese, e para a manutenção da Revista Espírita, fundada no ano seguinte ao ano de lançamento de O Livro dos Espíritos, este em 57 e a revista em 1858. Então, quem olhasse Kardec ao final de sua existência poderia ali, de um ponto de vista muito pequeno e material, olhar o ocaso de uma existência. Mas, à semelhança de Paulo, Kardec era ali uma estrela brilhante em si mesmo. E aqui nós usaríamos as palavras de Emmanuel dizendo que ali estava o representante do Consolador prometido, conforme havia se referido Jesus no seu discurso da despedida junto aos apóstolos, registrado no Evangelho de João. Então, para essa noite, pensando em Allan Kardec, nós pensamos em reunir alguns aspectos que na nossa emoção nos falam do nosso aprendizado com o codificador. Mais especificamente, digamos assim, com o codificador do que com o espiritismo, com aquilo que nós poderíamos chamar de o estilo de Kardec, a forma como ele foi organizando a doutrina espírita. E diríamos que desde a nossa infância, esse nome é muito comum na nossa vida familiar, nas nossas experiências da evangelização infantil, do evangelho no lar,
Praticamente, aprendemos a ler lendo as obras da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho no Lar. Então, os textos de Kardec, de alguma forma, nos são muito familiares e o seu estilo. E temos, pelo codificador, um imenso apreço. E, ao longo dessa semana, ficamos pensando o que dizer, né, do nosso aprendizado com Kardec, e algumas ideias nos foram chegando. E, ao final, na tarde de hoje, talvez nós tivéssemos um elenco muito grande do nosso aprendizado junto com o codificador nessa existência. Mas queríamos aqui destacar alguns aspectos que para nós se remetem muito, numa metáfora muito pessoal, a metáfora que vimos no filme sobre Kardec. A sua biografia, que foi aos cinemas esse ano, baseado num livro de um dado biógrafo, que é Marcel Souto-Maior, embora Kardec tenha muitos outros biógrafos, alguns seus contemporâneos e também um grande espírita, Zeus Van Tuyl, mas na biografia que foi ao cinema, um detalhe me chamou muito a atenção, talvez porque esse detalhe diga muito respeito à minha experiência pessoal na leitura com Kardec. É aquilo que eu destaquei no filme como as sombras e as luzes, porque o filme vai colocando sempre muito mais luz cada vez que o biografado no filme, Allan Kardec, vai avançando na codificação do Espiritismo, a ponto de a última cena do filme ser uma cena inteira na tela ampla do cinema, completamente iluminada, filmada, como se diz em cinema, na externa, ou seja, com a luz do sol, para dar exatamente essa ideia da estrela brilhante que é Allan Kardec. E quando fui, ao longo da semana, lembrando dos aspectos que fui aprendendo com Kardec, eu fui separando os que mais me emocionaram. E certamente de todos eles, o que mais me emociona, não necessariamente o que primeiro eu tenho aprendido com Kardec, mas o que mais me emociona é, digamos, o aspecto metodológico, ao mesmo tempo conceitual, que encontramos em 2 capítulos correlatos do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 13º, que é o capítulo Não Saiba a Vossa Mão Esquerda, e o capítulo 15º, Fora da Caridade não há salvação. Nesse capítulo Não Saiba a Vossa Mão Esquerda, Allan Kardec inicia a sua reflexão na primeira parte do capítulo, apresentando a concepção de que não devemos fazer o bem com ostentação, trazendo-nos então uma lição atualíssima para os dias de hoje. Nesses dias em que a imagem, em que a aparência, a própria palavra ostentação, que hoje tem um sentido muito presente e muito forte em nossas vidas, aparece de modo muito recorrente. Sempre que volto ao capítulo 13º e leio esse item de Kardec, que é exatamente não fazer o bem com ostentação, eu lembro o quanto, como espíritas, mais especificamente, nós estamos distantes de alcançar esse patamar. Porque num mundo hoje marcado pela fotografia, pelo registro instantâneo, que dura 10, 15 segundos nos chamados stories das redes sociais, nós temos uma inclinação muito grande, que é bastante arquetípica em nós, de mostrarmos, de fotografarmos aquilo que fazemos. Ainda num arrobo muito grande de personalidade, de egoísmo. E quando nos envolvemos com as atividades assistenciais das casas espíritas, e hoje, nessa palestra especificamente, nos situamos exatamente nas atividades da casa espírita, por vezes fotografamos excessivamente, demonstrando aquilo que os nossos vários departamentos fazem. E Kardec nos concita uma reflexão que nos leva a fazer a diferença entre divulgação e ostentação daquilo que fazemos. Porque quando lemos em obras póstumas o projeto 1868, que é o projeto de divulgação do Espiritismo, escrito exatamente um ano antes do desencarne do codificador, nós o vemos lidando com os problemas da divulgação de seu tempo. E ele diz da importância de o Espiritismo estar nos jornais,
que eram os meios de comunicação da época, da importância de um movimento espírita ter redatores de jornais contratados para fazerem a divulgação do espiritismo, de modo que essa divulgação bem feita chegasse às massas. Ou seja, Kardec tinha uma preocupação com os meios de comunicação de seu tempo, que especificamente, como meio de comunicação de massa, era o jornal impresso. Não temos dúvidas de que, se ele estivesse encarnado hoje, faria muito uso, mas muito bom uso, dos recursos de comunicação de massa que temos, mas certamente se guiaria pela diferença entre divulgação e ostentação. Então, esse capítulo 13º, ele nos traz, como espíritas, algo extremamente importante, como um direcionamento às nossas atividades. E no comentário que faz a parábola do bom samaritano, o codificador diz: em fazer o bem sem ostentação há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que o vulgo, faz-se mister abstrair a vida presente e identificar-se com a vida futura. E daí para frente, Kardec continua refletindo, dissertando sobre a necessidade de nós termos um olhar em relação à caridade que seja mais amplo. Que no capítulo 15º, como dissemos, esse olhar de Kardec vai se apresentar de forma metodológica, porque ele vai nos apresentar um conceito e vai relacionar esse conceito com o que está no capítulo 13º. No 15º, que é fora da caridade não há salvação, Kardec vai então mostrar, naquilo em que o compreendemos, a sua grandiosidade, muito mais do que a sua genialidade, mas a sua grandiosidade, o seu espírito benevolente para com todos, o seu olhar para com a humanidade, para com os seus contemporâneos, porque ele vai nos ensinar, aos espíritas especificamente, algo muito importante, que não é o fato de sermos espíritas, assim como nunca foi o fato de sermos de outro credo religioso que tenha nos assegurado no mundo espiritual, nas vidas precedentes a estas ou nas que seguirão a essa existência, nenhum lugar privilegiado. Por isso ele vai afirmar que não é a vinculação à igreja, a uma religião, nem a vinculação a uma verdade que garantirá aquilo que ele chama, que intitula o capítulo de salvação, ou seja, a nossa condição no mundo espiritual. E vai afirmar que, para além dos credos, para além da condição social, para além das ideias que qualquer um defenda, o nosso grande atestado, a nossa grande carta de visita nessa vida e no mundo espiritual é a caridade. Por isso vai intitular o capítulo com essa expressão que é sua: fora da caridade não há salvação. E esse capítulo é muito interessante porque Allan Kardec, além de nos apresentar essa verdade, como a dizer que não nos iludíssemos, porque não é o fato de nós sermos espíritas, como dissemos, que garantirá a nossa condição após a morte, mas vai também examinar a caridade a partir do texto de Paulo aos Coríntios, e na sequência, terminando esse capítulo, nós vamos encontrar na parte das instruções dos Espíritos um texto de Paulo, o apóstolo, também intitulado Fora da caridade não há salvação, que é o título do capítulo. Então isso nos mostra uma concordância ou o que está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a universalidade do ensino dos Espíritos, porque Kardec movia-se nessa direção da caridade. E para quem assistiu o filme, ou para quem leu Obras Póstumas, na primeira parte, em que várias vezes ele fala sobre si numa espécie de diário, de anotações das suas reminiscências, ele vai dizer que está com a consciência tranquila, porque da porta de sua casa nunca alguém necessitado havia se retirado sem que fosse atendido. Então, o capítulo 13º e o 15º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que estão aí separados entre si pelo 14º, que é o honrar pai e mãe, vai nos apresentar essa grande máxima que aprendemos com Kardec, que é a caridade.
E no capítulo 13º, especificamente, há um texto de autoria do codificador, que é o texto da minha predileção em o Evangelho segundo o Espiritismo, e digo isso sem nenhum receio, porque gosto muito dos textos do codificador, como todos os do Evangelho segundo o Espiritismo em especial, mas esse, porque é uma crônica, está intitulada Infortúnios Ocultos. E Kardec narra nessa crônica a trajetória de uma mulher que tinha uma inserção social nas classes favorecidas na Paris daquele século XIX, mas que isso nunca foi um impedimento para que ela fosse um anjo da caridade. E coloca exatamente essa crônica, Infortúnios Ocultos, no capítulo 13º, narrando a trajetória de alguém que ocultava-se, digamos assim, nas duas faces da vida, naquele momento em que ia aos bairros mais pobres, mais humildes, mais necessitados de Paris, para atender os necessitados com a caridade material e moral, da mesma forma que ocultava-se nos salões daquela sociedade, quando atendia aos compromissos vinculados à sua família, à história da sua vida, à posição social que enfrentava naquele momento. É uma crônica belíssima, de muita sensibilidade do codificador, há detalhes extremamente interessantes dessa personagem não nomeada, dessa mulher, inclusive a sua relação com a filha que a acompanhava e que vai ali se iniciando nesse cuidado para com o outro. E dessa crônica, um fato é marcante para mim, no que eu diria que é a metodologia de Kardec, que é esse cuidado para o detalhe, juntamente com aquela outra recomendação de não saber a mão esquerda o que faz a direita, Kardec aí pensando de o Evangelho, mas que está inserido lá no capítulo 13º, não saiba a vossa mão esquerda, e aí ele coloca exatamente essa crônica, o Infortúnios Ocultos, fazendo o nosso olhar ir para o detalhe, o necessitado, aonde se encontra e como fazê-lo a partir da apresentação da narrativa dessa personagem, que dizem alguns biógrafos, sem que os fatos sejam exatamente comprovados, mas que há uma proximidade muito grande, que Kardec tem ali escrito Infortúnios Ocultos, inspirado, aliás, na biografia da Condessa Paula, que é uma personagem que aparece em O Céu e o Inferno, no capítulo dos Espíritos Felizes. E a narrativa da Condessa Paula em O Céu e o Inferno é uma narrativa belíssima, porque lá ela comparece e o seu depoimento está anotado em O Céu e o Inferno, a partir da solicitação de um de seus familiares, que sempre tinha ficado muito, digamos, impactado, no bom sentido, com a biografia daquela mulher, que as colunas sociais da época não conseguiram apreender esse lado que Kardec chamou de o lado oculto, no bom sentido, ao intitular a crônica de Infortúnios Ocultos. E no Céu e o Inferno, ao apresentar o espírito Condessa Paula, Kardec a descreve a partir da narrativa de um de seus familiares como uma pessoa que havia praticado o bem e a caridade. E faz toda uma apresentação desse espírito e, na sequência, o espírito evocado por Kardec na sua condição de um grande doutrinador que conseguia evocar os bons espíritos, e a Condessa Paula dá um depoimento sobre a sua condição no mundo espiritual. E é exatamente esse texto, Os Infortúnios Ocultos, o da minha predileção em um Evangelho segundo o Espiritismo, porque me ensinou muito a aprender esse detalhe da convivência com o próximo, com os necessitados. Dentre as coisas que aprendi com Kardec e que continuo aprendendo, talvez a mais forte em termos de conceito seja o conceito da identidade espírita. O que é ser espírita? E lembro que já disse isso em inúmeras exposições e tem sido um objeto de leitura recorrente, é voltar ao capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos, e ler dois textos do codificador que lá estão, os itens 3 e 4. O item 3 é o homem de bem, que é uma recontagem de Allan Kardec
de uma resposta que está no Livro dos Espíritos, na terceira parte, na sequência daquela resposta do Espírito Santo Agostinho sobre o autodescobrimento. Santo Agostinho dá na sequência, a partir da 920, o seu depoimento de como foi o seu processo de autodescobrimento. E Allan Kardec, então, traz o homem de bem e coloca no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, apresentando ali essa recontagem tão importante o conceito do homem de bem, que vai ser definido como aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua mais ampla expressão. E para completar, o item 4, intitulado Os Bons Espíritas. Esse texto tem me chamado muito a atenção e talvez quanto mais sensível eu vou ficando para entender o codificador, os seus ensinamentos, a sua postura didática, a forma como ele foi compilando, codificando, organizando os livros para que nós pudéssemos entender a moral de Jesus, eu me surpreendo com o texto Os Bons Espíritas. Porque o título é Os Bons Espíritas. E Kardec começa então descrevendo o que hoje nós diríamos, de um ponto de vista psicológico, o perfil dos que se aproximam da doutrina espírita. E ele vai dizer que existem os que estão interessados no fenômeno, existem os que estão interessados na parte da ciência, existem aqueles que não lhe conseguem compreender a essência, e que para compreender a essência não é necessário que tenham sido vividos muitos anos na vida, pois que há jovens, diz o codificador, recém-saídos da adolescência que compreendem a essência da doutrina espírita. Para, na sequência, Kardec concluir apresentando a definição não mais dos bons espíritas, mas do verdadeiro espírita, dizendo que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e por domar as suas más inclinações. E certamente, amigos, se nós ficássemos apenas com essa frase de Kardec, aprendendo diariamente com ela, observando se já fizemos, se estamos fazendo, quais são as nossas metas de transformação moral, as nossas más inclinações, quais são as que nós conhecemos, ou quais são as que nos tomam, digamos assim, quase que de improviso, ou quase sem o nosso conhecimento, porque ainda não nos conhecemos profundamente, e há muitas das nossas más inclinações que irrompem de um segundo para outro, a partir de uma situação, às vezes, simplória, de uma dada palavra, de uma grande comoção. Então, Kardec vai trazer-nos essa definição. O verdadeiro espírita é aquele que faz a sua transformação moral. E, com isso, ele nos apresenta exatamente o rumo da nossa identidade, ou o perfil da nossa identidade. Quem somos nós como espíritas? E se aqui conectássemos essa referência de Allan Kardec com o que afirma André Luiz em uma de suas mensagens, que se já temos 2 anos de frequência à casa espírita, nós já temos condições de empreender a nossa autotransformação. O espírito André Luiz nos dá aí essa espécie de passagem de 2 anos, de período de transição, para que nós nos definamos como espíritas, conforme apresenta Allan Kardec. Então, esse é um aprendizado de minha parte. Sempre a minha identidade como espírita, revisando, nesse interesse profundo de me aproximar daquilo que o codificador aponta como reconhece-se o verdadeiro espírita. Ou seja, é um reconhecimento que vem de fora. São os outros que são capazes de nos dar, digamos assim, esse selo, esse atestado. Reconhece-se, e não mais o bom espírita, mas reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Na sequência, eu diria que, daquilo que venho aprendendo com Kardec, eu destacaria o que foi uma primeira descoberta ainda na adolescência, no trabalho da juventude espírita, passando a observar a vida, as pessoas. Eu lembro que me incomodava muito a relação entre bem e mal, sempre essa
relação me incomodava muito, talvez ali eu já com uma inclinação para o trabalho na área das ciências humanas, e me incomodava muito as pessoas boas, as pessoas mais, as ações boas, mas vivendo um dualismo profundo, né, sem conseguir encaixar devidamente os fatos da vida. E lembro que uma das minhas primeiras perguntas mais profundas feitas a mim mesmo foi se, ao começarmos a nossa vida como espíritos, nós teríamos sido, desde o início, uns espíritos separados em bons e outros em maus. Então, foi uma questão da minha adolescência. E, na mesma época, na juventude espírita, nós estávamos com o trabalho, a tarefa de lermos o Livro dos Espíritos com o nosso orientador de juventude. E aquelas questões eram sempre muito interessantes para mim, aquela montagem de perguntas e respostas, algumas mais longas, eu não tinha muito fôlego para a leitura, outras respostas mais curtas, mais interessantes. Mas me lembro que, quando li a questão 115, eu me senti, digamos assim, prestigiada por Kardec, porque o que ele apresentava lá como um questionamento aos espíritos era, naquele momento, a minha grande dúvida. E a questão é exatamente essa: se os espíritos são criados uns bons e outros maus. Eu já citei essa questão várias vezes em muitas palestras, exatamente porque voltar a essa questão me fez compreender a lei de evolução. E mais ou menos como um novelo que se desnovela, foi a partir daí que eu fui concatenando a minha compreensão sobre o espiritismo, sobre as leis morais, sobre os diversos conceitos espíritas. Naquele momento de, digamos, infantilidade e impulsividade, eu me senti prestigiada por Kardec. Talvez eu tenha me sentido muito inteligente naquele momento, a ponto de pensar que uma questão que eu me fazia, acabei vendo, digamos, parafraseada para muito melhor em O Livro dos Espíritos. Os anos se passaram, a compreensão se alarga e vamos entendendo que Kardec, com profunda sensibilidade, vai propondo as questões essenciais para a humanidade. E de sua forma didática vai nos trazendo aí questões que se parecem com as dúvidas que nós temos. Então foi um aprendizado ler aquela questão e compreender a resposta como se a tivesse lido uma única vez, mas ter tido naquele momento a certeza de que aquela resposta, de alguma forma, já me era profundamente conhecida. Quando os espíritos respondem a Kardec que Deus criou a todos os espíritos simples e ignorantes e a cada um deu uma missão com o fim de esclarecê-los e de progressivamente fazê-los chegar perto de si, aproximando-os de si pelo conhecimento da verdade. Então, ainda lembro da emoção com que li essa primeira parte da resposta e ali a lei de evolução ficou clara. Os espíritos nem são bons nem maus de início, mas somos todos simples e sem conhecimento. Porém, com um detalhe que faz toda a diferença na história. Entre sair da simplicidade, da falta de conhecimento e atingir a perfeição, nós somos tratados nesse processo de forma singular, de forma única no universo, porque a cada um de nós, Deus nos deu uma missão com o fim de, pelo conhecimento da verdade, progressivamente nos aproximarmos dele. Lembro que essa questão e essa resposta, sobretudo, foi uma das primeiras que eu memorizei de O Livro dos Espíritos e que fui poder compreendê-la também mais adiante, muitos anos depois, quando Joana de Ângeles escreveu o livro Filhos de Deus, e eu pude entender essa noção de singularidade, de que em sendo milhões no universo, a condição divina nos vê de forma singular, e a cada um nos distingue nessa condição de filhos, de singularidade, e nos dá a cada um uma missão com o fim de progressivamente, ou seja, à medida que nós vamos aprendendo, nós vamos nos aproximando pelo conhecimento da verdade, da compreensão de Deus. Algo que para mim tem também uma correlação com o que eu fui ao longo dos anos na doutrina dos Espíritos, desvelando sempre cada vez mais, que é o conceito de Deus,
que está na questão 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos: quem é Deus? E a resposta que está lá é: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira, conforme alguns tradutores, conforme outros tradutores, a causa primária de todas as coisas. E alguns expositores, alguns tradutores divergem se causa primeira ou se causa primária. Confesso que, para mim, embora eu consiga entender a diferença semântica, conceitual, de substituir uma palavra pela outra, o conceito me traz um extremo conforto, quando mais adiante, na questão 13, Kardec faz uma pergunta na qual, entre outras, ele parece me revelar toda a sua genialidade, quando ele diz: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos. E vejamos, a genialidade do codificador em elencando os conceitos, ou os atributos, melhor dizendo, os atributos pelos quais nós compreendemos o conceito de Deus. E mais ou menos na mesma época, ali na adolescência, na juventude espírita, em que eu compreendi a lei de evolução lá pela questão 115, e fui ficando muito empolgada e muito apaixonada pelo codificador, uma verdadeira paixão, algo veemente, assim, intrínseco em mim. Eu lembro que durante muitas vezes eu caminhava e, sobretudo depois da aula da evangelização de juventude, e eu tentava pensar em algo relativos aos atributos divinos que Kardec não tivesse enumerado. Era muita pretensão de minha parte, porque Kardec já tinha colocado eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. E após a resposta a essa questão, que os espíritos vão dizer que perceber Deus assim é limite da nossa linguagem, Kardec vai, descrevendo cada uma dessas características. Até que, passados muitos anos, pensando no par pergunta e resposta, eu me dei conta do terceiro elemento que há em muitas questões do Livro dos Espíritos, que é exatamente o comentário do codificador. E aí, já um pouco mais amadurecida, eu me dei conta do advérbio. Deus é soberanamente justo e bom. E lembro também do raciocínio que eu fiquei fazendo naquele dia, ao me dar conta de que esse advérbio ampliava ao infinito a minha possibilidade de compreender Deus. Porque naquele instante eu via, entre as várias coisas que eu conhecia, as biografias que eu tinha lido, as pessoas com quem eu convivia, personagens da história, os que haviam sido bons, os que haviam sido justos, os que haviam sido bons e justos ao mesmo tempo, mas nenhum soberanamente justo e bom. E lembro que, de tanto eu pensar na explicação de Kardec, nas soberanamente, quer dizer, o que está de forma intensa e extensa e sem nenhuma falha, eu me dei conta de que a biografia mais aproximada que me faria compreender Deus em sua plenitude, a partir dessa definição de O Livro dos Espíritos, era sem dúvida nenhuma a biografia de Jesus, que sabemos muito claramente pelo Espiritismo e não o confundimos com Deus, mas ele é a representação mais próxima dessa condição de ser soberanamente justo e bom. E daí para frente eu fui entendendo cada vez mais a lei de evolução. Isso que nos apresenta o Espiritismo, que nos dá um começo e um fim que são iguais, com um processo que é diferente e que é singular, e que essa inteligência que é soberanamente justa e boa, que é onipotente, que tudo sabe, permite que, em sendo esse começo o mesmo para todos, e o ponto de chegada, que é uma perfeição ao infinito, que esse meio possa ser diferenciado e possa ser endereçado às necessidades de cada um. Então, esse aprendizado a partir do texto de Kardec foi cada vez mais me colocando em contato com aquilo que foi expandindo
o meu conhecimento sobre a vida, as relações, o estar nesse mundo, o aqui viver, para talvez que eu caminhasse já agora um pouco mais adulta na vida, para compreender de forma um pouco mais profunda 3 conceitos do Espiritismo que estão associados. O primeiro deles, que é para mim verdadeiro, inequívoco e poético, é o da imortalidade da alma, conforme apresenta o Espiritismo. E no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 2, intitulado Temor da Morte, ali no primeiro parágrafo, Kardec vai dizer algo que é extremamente poético e que é uma verdade inquestionável e que foi um momento de leitura em que eu pude, digamos assim, interagir com o codificador, apreendendo a sua lucidez no limite que eu tenho, quando ele afirma que a crença na imortalidade da alma é muito mais generalizada e intuitiva do que a crença do nada. Essa sentença que está no Céu e Inferno, capítulo 2, conforme dissemos, o temor da morte, foi uma sentença que me fez suspender por alguns dias a leitura daquele livro, assimilando o impacto dessa afirmativa e tentando revisar na história, naquilo que eu conheço, a sua veracidade. Vejamos que afirma o codificador: a crença na imortalidade da alma é muito mais generalizada e intuitiva do que a crença do nada. E aí, recompondo os conhecimentos de história, de sociologia, esses que a gente compreende e estuda ainda quando está na escola até o ensino médio, é fácil de lembrar que todas as culturas que passaram pela história da humanidade, todas as culturas tiveram e têm a crença na imortalidade da alma e apresentaram essa crença das mais diferentes formas, porque a divindade permite que o nosso processo evolutivo vá enxergando as leis da vida a partir do ponto de vista em que nos colocamos das nossas experiências. E é justamente a crença na imortalidade da alma, que associa-se à crença no futuro, ou à chamada crença no porvir, que gera nas massas esse conceito de que é preciso ir adiante, é preciso caminhar apesar das dificuldades. E esse é, sem dúvida nenhuma, talvez, dos conceitos espíritas, aquele que me fala mais profundamente a emoção, porque, como eu disse ainda há pouco, é para mim um conceito poético. E associado ao conceito de imortalidade da alma, juntamente com o de reencarnação, mas especificamente ao de imortalidade da alma, o conceito de mediunidade, que Allan Kardec apresenta, e em O Livro dos Médiuns nós vamos ver, talvez que, do mesmo jeito que lá nos Infortúnios Ocultos, o detalhe, o cuidado do codificador quando vai apresentar os médiuns, ou a definição de médiuns, descortinando assim uma condição que não tinha sido vista pela humanidade antes, porque os médiuns estavam na condição daqueles que eram melhores, que estavam separados da humanidade e que, quando cometiam os equívocos, eram também fonte de muita, digamos, decepção. E Kardec vai colocar os médiuns no outro patamar. Vai afirmar em O Livro dos Médiuns que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Então, essa afirmativa de Kardec no capítulo 14 de O Livro dos Médiuns é uma afirmativa importantíssima e que decorre de algo que também admiramos muito, que é a pesquisa e o modo como Allan Kardec pesquisou as relações do mundo invisível, do mundo espiritual com o mundo físico. E essa afirmativa de que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por isso mesmo, ou dessa forma, conforme a tradução médiuns, é uma afirmativa muito importante, porque nos coloca nessa condição, na condição de intermediários. Talvez, para usar uma palavra da moda, na condição de conectores, conectamos os dois mundos, aquele que sente num grau qualquer. Na sequência, no mesmo parágrafo,
Kardec vai afirmar, essa faculdade, que é a mediunidade, ela é inerente ao homem, ou seja, vai descortinar uma situação que não havíamos ainda chegado na história da humanidade, que é colocar a mediunidade muito próxima em todos nós, uma faculdade, uma condição inerente à dimensão humana está conosco, e o mais importante, em O Livro dos Médiuns inteiro, dignificar a mediunidade, dar à mediunidade o estatuto que ela merece, a ponto de escrever em o Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo, dai de graça o que de graça recebeis, exatamente para nos trazer essa dimensão ética relativa à mediunidade. E juntamente com esse conceito de mediunidade e de médiuns, também de O Livro dos Médiuns, aprendemos com Kardec, ou pelo menos particularmente, aprendi muito sobre a obsessão. Essa situação que o espírito Manuel Filomeno de Miranda, no prefácio de Transtornos Psiquiátricos e Espirituais, vai afirmar como uma pandemia, ou seja, como uma condição que é contrária ao bem-estar e à saúde e que está disseminada no mundo inteiro e que, por isso, precisa de cuidado e de tratamento, que só o Espiritismo vai esclarecer. E Kardec faz isso no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, demonstrando a influência dos espíritos, ou como ele diz lá, a má influência que só pode ser exercida por um espírito mau. E aí ele começa no capítulo 23 de forma, digamos assim, compassiva, misericordiosa, apresentando quem são os espíritos que provocam as obsessões, para mais adiante dizer que os espíritos que provocam as obsessões, na verdade, são os espíritos com os quais nós sintonizamos. E são aqueles mesmos que estavam na Terra há bem pouco tempo antes. E daí porque ser tão necessária a transformação moral enquanto estamos aqui, a fim de que a nossa situação no mundo espiritual possa ser diferente daquela que inicialmente apresentamos no início da nossa existência aqui na Terra. E por fim, amigos, para encerrar esse pequeno elenco das coisas que aprendi com Kardec e muito mais, digamos, com o codificador na sua forma de organizar o Espiritismo, do que propriamente com o bloco do Espiritismo, mas olhando para o trabalho do codificador, eu diria que o que me chamou a atenção nos últimos dias e que me emociona muito, que hoje eu consegui localizar no livro Obras Póstumas, uma nota de Kardec sobre a sua própria vida, um depoimento interessantíssimo e que aparece lá como uma nota de rodapé e que ele escreve 10 anos depois de haver recebido na casa do senhor Carlotti uma mensagem sobre o que seria a sua missão. E para não falhar aqui com o texto do codificador, para não traí-lo, eu vou ler 2 parágrafos da própria afirmativa de Kardec e dizer o que me entusiasma nessa nota como um todo. Ele diz assim: escrevo esta nota em 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação sobre a minha missão, e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. Libelos infames se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em que eu mais depositava confiança. Pagaram-me com ingratidão aqueles a quem prestei serviços. Mais adiante ele diz: disseram aqueles que se conservariam fiéis a mim, mas que às minhas costas afirmavam o contrário. Nunca mais me foi dado saber o que era repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho. Tive abalada a saúde e comprometida a existência. Mas também, a par das vicissitudes, quantas satisfações experimentei vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa. Com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações. Que bênçãos e provas de real simpatia recebi
da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Este resultado, o Espírito de verdade não me anunciou, sem dúvida intencionalmente, apenas me mostrou as dificuldades do caminho. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Se dissesse que não há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade. Porquanto o bem, refiro-me às satisfações morais que sobrelevaram muito o mal. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava em pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos, e desse ponto culminante, donde divisava o ponto da minha chegada, as misérias da vida deslizavam sobre mim sem terem me atingido. Tão habitualmente me tornou esse hábito que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Essa nota do codificador me emociona muito, porque ele fala como um espírito que estava na terra, das dores que sofreu, das agruras que viveu. Mas como espírito superior, ele destaca a alegria, as venturas de ter visto o Espiritismo fazer o que vem fazendo por todos nós em muitas existências, que é a consolação profunda. E pelo fato de Allan Kardec ter dado enfoque exatamente às venturas que ele pôde viver, e como disse, o Espírito de verdade não lhe anunciou essas venturas antes, é toda a nossa reverência para ele, toda a nossa dedicação à leitura da obra do codificador, para a qual convidamos a todos que aqui estão, para em casa podermos com calma, dando sequência aos nossos estudos, debruçarmos os nossos olhos sobre os textos do codificador. Muita paz a todos.